falando aqui de moléculas anticancerígenas, né, baseado nessa biodiversidade, né? Então, foi feita uma bioprospecção anterior para que se chegasse a essa molécula aqui, que é a beta-lactona, produzida por um actinomiceto marinho, que é essa espécie que vocês estão vendo aqui, muito bonita, que foi coletada no Mar das Bahamas, tá? Então, também tem isso, não é qualquer região que tem. Então, imagina aí o oceano, né, cobrindo aproximadamente 70% da superfície da Terra, a quantidade de espécies que nós temos em cada região oceânica, sendo que cada espécie tem a possibilidade aí de tratamento aí de sabe Deus quantas doenças, né? Então é um mundo que a gente não conhece. Aqui é a fotinha dele em microscopia eletrônica, né? Ele tem esse aspecto aqui, parece uns cachinhos de uva, bem bonitinho. Né? E o mecanismo de ação dele é através de ação catalítica, né? Então ele vai fazer uma inibição irreversível de uma função de uma subunidade, né, no proteassomo 20S. Então, quando ele faz isso, ele impede o desenvolvimento do tumor. Então, como eu disse para vocês, quando a gente trabalha projeto biotecnológico, a gente tem que entender um pouco de bioprospecção, onde nós vamos pegar o subsídio, né, o material, o básico para a gente começar a trabalhar e o que a gente vai fazer. E começar a entender esses mecanismos de ação, cascatas bioquímicas, o que impede ou não. Tá? Imagina como efeito dominó. Se eu quero impedir que determinada molécula dê sequência no desenvolvimento de um tumor, ou uma molécula dê sequência no desenvolvimento ali de uma lise celular, quando, por exemplo, você tem ali uma infecção viral, né? O vírus é o maior exemplo de biopirata, né? O danadinho, ele só fica vivo se ele estiver dentro da célula. Se ele estiver fora da célula, ele não tem capacidade replicativa, tá? Vivo no sentido de fazer ali uso da maquinaria celular, do material genômico, para ele fazer a sua cópia e depois fazer a lise, a ruptura e liberar as suas milhares de cópias, tá? Então, essa é uma coisa bastante interessante, a gente entender também um pouco de mecanismo bioquímico do que a gente quer atingir. Uma outra molécula bastante interessante também, que é tirada de um molusco marinho. Ó, viu até agora 2 exemplos aí de bioprospecção, né, de biodiversidade, e a gente está falando de marinha, né? Esse molusco aqui chamado Joruna funebris, que é bem bonitinho, né? Ele parece uma... Bom, nem sei o que ele parece, ele é tão bonito. Esse lilás aqui, essas pintinhas, eu acho bem interessante. E ele tem uma capacidade fantástica, né, de fazer a inibição também de determinadas moléculas, induzindo a apoptose, né? Então, ele faz esse ponto sem alterar, por exemplo, o DNA. Então, essa substância anticancerígena, ela foi desenvolvida por essa empresa aqui, a PharmaMar, né, que é resultado da busca do programa de pesquisa e desenvolvimento, e ele tem uma grandeza, né, de pico, né, e ele é muito ativo contra essas linhagens aqui, que são a MM1R e a RPM1LR5, que são bastante resistentes aos tratamentos convencionais de mieloma. Então, essa é a estrutura química, e aí esse estudo dessa empresa conseguiu entender esses mecanismos, em que ponto ele consegue fazer a inibição desse tumor. E aí, nós temos aqui uma outra também, já um terceiro exemplo também dessa bioprospecção marinha. Aqui, no caso, é um outro organismo também, né? Que é ele tem um mecanismo de ação semelhante dessa alicondrina B, e vai inibir essa polimerização dos microtúbulos. Então, quando ele inibe essa polimerização dos microtúbulos, você não tem ali o processo de divisão, tá? Porque são os microtúbulos intracelular que vão fazer aí esse repatriamento, digamos assim, nessa divisão, nesse processo de divisão celular. Então, ele acaba interferindo nesse processo. E isso é fundamental no tratamento, por exemplo, né, que está sendo estudado no câncer de bexiga, de mama, trompa de falópio, ovário, próstata, sarcoma, câncer de pulmão, mais tecidos moles, né, pâncreas, e também ele está sendo olhado com carinho aí para tumores mais sólidos. Bom, agora aqui a gente entrando um pouco nessa parte de técnicas também, tá?
Por exemplo, projetos biotecnológicos, como eu disse, um dos carros-chefes é você trabalhar com tecnologia do DNA recombinante, que isso aqui é bem arroz feijão, né, para todo mundo da biotecnologia, que é você pegar um fragmento de uma outra espécie, de uma outra localização, e você inserir ali na tua molécula transportadora, né, geralmente o seu plasmídio, que você usa para fazer isso. Aí você utiliza, né, as enzimas de ligação, que é a DNA ligase, a T4 ligase, por exemplo, para fazer a digestão, você usa enzimas de restrição, que são aquelas tesourinhas moleculares. Aí tem uma série ECO, R, BAM, H1, você tem uma série aí, dependendo exatamente do ponto em que você quer cortar. Se você usar qualquer enzima, ele vai cortar em qualquer lugar, né? Então, isso aqui seria uma outra aula, que seria a especificidade de DNA recombinante, que não é o caso aqui, então vamos lá. Um outro produto também biotecnológico bastante interessante, né, dentro de projeto que você usa, é o desenvolvimento da insulina, que já está bem estabelecido no mercado, né? Antigamente usava-se órgãos de animais, normalmente usava-se 2 toneladas, né, de pâncreas para você produzir ali alguns litros, né, uma quantidade muito pequena de insulina, e isso, graças à engenharia genética, ao DNA recombinante, né, foi possível fazer a inserção de um fragmento genômico, e agora você faz isso em bioreatores e você consegue aí, com alguns micro-organismos, produzir aí milhares de litros de insulina recombinante. Normalmente, o que a gente usa, né, em laboratório é a bactéria Escherichia coli, que é de fácil acesso, de fácil manuseio, fácil replicação, é uma das mais reconhecidas genomicamente falando, também para você trabalhar e você evitar problema. Então, aqui, brevemente falando também, a gente tem hormônio de crescimento, por exemplo, o growth hormone, que é o GH, anticorpos monoclonais, que são fundamentais aí como imunoterapêuticos, citocinas, né, que são moléculas sinalizadoras e fundamentais em imunoterapias, né, como resposta imunológica. Você tem uma série aí de outros produtos, como o anticoagulante, produtos, né, que evitam aí infarto, tratamento de embolia pulmonar, tromboembolismo venoso, arterial, e tudo isso através de heparinas, né, que vai evitar essa coagulação aí, esse impedimento dos vasos sanguíneos. Temos também, por exemplo, esses trombolíticos, né, que vão ajudar a diluir, né, dissolver esses coágulos que já foram formados. Isso é usado bastante, né, esses produtos, em fase onde o infarto do miocárdio já aconteceu ali, em derrames também, né? Tem também o fator antihemolítico, voltado ali para a coagulação sanguínea, hemofilia. Enfim, você tem uma série de produtos biotecnológicos que foram originados desses projetos biotecnológicos que foram originados dessa bioprospecção baseado na biodiversidade, né? Então, nós temos aí os hematológicos, como fatores de sanguíneos, cascatas de coagulação, fator 8 e 9, que é utilizado aí como fator de coagulação para pessoas que têm dificuldade de cicatrização, né? Pessoas também que têm hemofilia, tipo A e B. Então, você tem uma série aí de produtos também que auxiliam nesse aspecto. Hormônios de crescimento, como eu já falei, que tem ação em diferentes estruturas, né? No desenvolvimento do indivíduo, imunobiológicos, interferons, alfa, beta, gama, que vão ser úteis no tratamento de imunoterapias, né? Ou em resposta a agentes virais, bacterianos, tumorais, enfim, outros imunobiológicos também para tratamento de esclerose múltipla, doença de Crohn, né? Que acaba induzindo aí uma hipertrofia e isso gera uma fissura no órgão, né? Colite ulcerosa, né? Infecções, inflamações gastrointestinais. Você tem uma série de possibilidades, né? E o carro-chefe, as vacinas, né? Que servem aí para todo mundo quando nasce tem ali o seu protocolo de vacinação que é seguido pelo pediatra, né? Que recomenda a mãe a fazer na criança, enfim. Então, vacina é uma coisa que todo mundo toma quando nasce e na fase adolescente toma antitetânica, enfim, não vou entrar nos critérios aqui nos protocolos, mas agora a gente acrescentou mais uma aí, que é a do coronavírus, né? Espero que todo mundo também tenha tido essa sorte de estar imunizado. Quem não vacinou, procure se vacinar, né? Vamos acreditar aí nos cientistas e que essa vacina vai nos ajudar bastante.
E aí o processo, né, de formação de uma vacina, que também é bem arroz com feijão, né, que você coloca um pedaço ou um patógeno inativado, por exemplo, e aí você tem a resposta imunológica e esses anticorpos vão proteger aí numa futura reinfecção. E aí também um composto bastante interessante, né, um vasodilatador, que é a bradicinina, que foi descoberta na década aí de 40, né, pelo professor da Faculdade de Medicina, professor Maurício Silva e colaboradores, e que ela é fundamental aí para abrir os vasos sanguíneos, né? Ela tem ação fundamental aí na pressão arterial.